minutos a gente estava falando, né, sobre o cenário para a China, a gente estava falando sobre essa desaceleração econômica, essa exportação de deflação por parte dos chineses, e isso tem trazido também bastante apreensão, né, nas commodities, né? A China que inundou o mundo de aço, aço barato, carro elétrico, uma série de coisas. Agora a gente vê o minério de ferro em queda, mínimas inclusive desde do meio do ano passado, mínimas que estão se renovando a cada dia, e isso traz um impacto evidentemente bastante negativo para a nossa Vale. O Mário Goulart está aqui comigo e aí eu quero discutir um pouco desse tema com o Mário, porque a gente está vendo, Mário, a China, planos, né, de estímulo econômico. Teve reunião do Politburo, teve reunião do partido, reunião do PIBOC, enfim, uma série de reuniões tentando fazer com que a economia da China crescesse, mas a economia da China não está indo, né? Inclusive algumas revisões até para baixo do crescimento econômico da China, e essa percepção de menos crescimento está impactando nas commodities. Ô Mário, China talvez não seja mais aquela China de 5 ou mais por cento de crescimento econômico, talvez a China tenha que se contentar com um crescimento mais baixo, e isso evidentemente trazendo impactos para o mundo todo? Eu acho, Felipe, que a China como a gente conheceu nos anos 2000, 2010, já ficou no passado, tá? Até porque é uma impossibilidade um país crescer tanto por tanto tempo. Em algum momento, o modelo deles acabou se mostrando frágil. E eu acho que uma das grandes fragilidades dele é justamente a impossibilidade dele derivar para uma visão mais, vamos dizer assim, menos orientada para o capitalismo individual, né, o capitalismo empresarial, e mais voltada para o capitalismo de Estado, porque isso aí acaba gerando uma contradição de modelos, e é o que eu acho que pegou aí no momento em que o Xi Jinping assumiu o poder. Então, China veio daquele momento em que ela, se a gente for olhar lá atrás, o Deng Xiaoping fez as reformas que permitiram que a China fosse o grande exportador de mão de obra barata. Ela tinha uma grande massa de população miserável, né, vinda daqueles planos mirabolantes lá do Mao Tse-tung, de grande salto para frente. Você tinha uma população miserável. O Deng Xiaoping conseguiu encontrar um jeito de fazer com que essa mão de obra miserável se transformasse em uma mão de obra barata a serviço do Ocidente, o que permitiu um crescimento impressionante. Bom, chegou um certo momento que, por uma série de razões, o modelo começou a ter fraturas. Um deles, a mão de obra já não conseguia mais ser tão barata. Então, você tem hoje a migração de uma série de empresas para o Vietnã, para o Bangladesh, para a própria Índia, porque a mão de obra na China ficou cara. A mão de obra na China tendo ficado cara, você conteve aquele impulso de crescimento industrial que vinha fazendo com que tivesse grandes migrações do campo para a cidade na China. Isso aí, esse modelo começou a não acontecer. Bom, esse modelo de grandes migrações do campo para a cidade era o que sustentava a única possibilidade de investimento do chinês, que era o investimento imobiliário. Por isso que Vale teve esse momento, vamos dizer, mágico aí entre 2000 e 2020, né? Você tinha uma indústria imobiliária, um mercado imobiliário, não vou dizer nem bombando, ele estava explodindo na China, e isso demandando aço em quantidades surrealistas. Como a China parou de ter esse aumento tão expressivo de demanda, aí você começou a ter aquela outra fratura que foi, a gente vê de vez em quando aí os vídeos de um monte de prédios, bairros inteiros sendo demolidos, porque teve um excesso de construção na China
que não tem demanda para isso, e aí você teve as grandes incorporadoras imobiliárias também tendo sérios problemas. Acho que o exemplo mais emblemático é o da Evergrande. Então isso acabou criando aí uma fratura no modelo chinês. Outros problemas que tornaram a China menos propensa a receber investimento industrial foram, primeiro, as questões geopolíticas do Xi Jinping, que entrou em uma retórica, vamos dizer assim, de confrontação permanente do Ocidente. Então, ele tem procurado afirmar a China como potência, confrontando o Ocidente. E a outra diz respeito a uma série de roubos de propriedade intelectual que aconteceram por conta da China. A empresa vinha lá, instalava uma indústria na China, a contraparte local ali do governo aprendia, pegava o know-how, roubava o que podia de propriedade industrial e mandava o cara embora, né? E montava a sua própria indústria concorrente mais barata. O Ocidente cansou disso aí, as empresas cansaram de investir. Hoje não tem mais ninguém no Ocidente querendo investir numa fábrica da China. Então você comprometeu aí esse modelo de crescimento violento da China. A China vai ter crescimento, agora eu acredito que de outras formas, talvez estimulando seu mercado interno, ou aproveitando um pouco do que eles construíram ali da iniciativa Belt and Road, de logística para outros países, explorando um pouco desse avanço em logística, mas esse crescimento industrial de 5, 10% ao ano não vai mais acontecer. Então, a gente tem sofrido. E China com gripe significa Vale com pneumonia, né? Então, a gente vai olhar aqui o gráfico da Vale, eu vou abrir aqui Vale para a gente, ela vem apanhando bastante. Eu vou até colocar o ADR da Vale para que a gente consiga expurgar um pouco do efeito do dólar aqui, que o nosso dólar o real tem apanhado um pouco em relação ao dólar. Então você vê aqui no último ano a Vale numa descendente, né, de algo em torno de 16 dólares para 10 dólares. Se você pegar numa perspectiva um pouco maior, de 5 anos, que é essa perspectiva aí do Covid, é uma ação derretendo de 22 para 10, caindo mais da metade. E hoje, no pré-mercado, hoje o mercado da madrugada da Lian não foi bem para o minério de ferro, então a Vale já reflete, estava pior, estava quase 2% de queda, hoje ela está aí com 1,64 na pré-abertura, Felipe. Não é um cenário muito positivo aí para a Vale. E o que a gente vê o tempo todo o governo chinês, o PBOC, o Banco Popular, né, o Politburo, tentando criar novas formas de dar uma estimulada nesse mercado imobiliário chinês, que, insisto, é a única forma que o chinês tem de fazer investimento. O mercado de ações na China é muito pequeno, ele não comporta, o pessoal não tem muita segurança, então todo mundo investiu no mercado mercado imobiliário, muitas vezes alavancado. Então, isso tem causado bastante estresse aí. É uma situação que a gente precisa acompanhar o desenrolar disso aí. Mas, pessoalmente, a minha perspectiva para a China, dentro desse escopo, aí não é boa. O que eu acho que o que pode ser a saída para a China o aproveitamento dessa cadeia logística gigantesca que ela vem criando aí no mundo inteiro, o tal da Belt and Road Initiative. Ô, Mário, a gente conversa bastante aqui, né, sobre algumas ferramentas ou mecanismos protecionistas, né? Até pauta de discussão lá nos Estados Unidos, da própria eleição americana, Donald Trump falando bastante sobre isso. Aqui no Brasil, o empresariado, principalmente do setor de aço, falando que a China tem que ter um freio. E aí eu queria entender um pouco da sua visão, porque muita gente fala assim, não, a gente é liberal, tem que, né, as coisas têm que se adequarem ao mercado, o mercado se regula e tudo mais, mas na hora que a China resolve, né, lotar o mundo de aço, lotar o mundo de produtos chineses, de carro elétrico e tudo mais, aí o Estado precisa tomar alguma medida.
Como que você vê essa situação, né? A gente, em último caso, mesmo tendo esses pensamentos, né, mais de autorregulação do mercado, precisa, de alguma forma, colocar um freio na China para não ter ou sentir esses efeitos e quebrar a economia de muitos países? Se a gente for olhar o liberalismo clássico, ele fala que a gente não deve intervir em nada. Mas o liberalismo clássico, ele pressupõe ali um liberalismo de pessoas honestas, todas jogando dentro do tabuleiro, fazendo tudo bonitinho. A China é conhecida por fazer dumping, ou seja, é uma tradição há muito tempo, é uma queixa há muito tempo. Se você olhar aí, é uma queixa de mais de 30 anos que a China inunda o mundo com produtos industrializados vendidos abaixo do preço de produção. Como eles não têm muita transparência na abertura de seus números, sempre foi difícil estabelecer isso, mas é mais ou menos consistente a ideia de que eles sempre produziram, para ganhar alguns mercados, eles usaram de práticas não muito ortodoxas, né? Então, o que isso acaba causando? Se o pessoal começa a não jogar nas regras limpas, os empresários começam a invocar que seus governos também venham com práticas que não são as mais liberais possíveis. Então, tarifas, sobre taxas. Eu vou dar um exemplo, eu sou do mercado ferroviário, eu vou dar um exemplo prático, real, de um negócio que eu vi muito acontecer. Eu lembro de uma empresa em Minas Gerais que fazia usinagem de eixo para vagão, locomotiva de trem, né? O que acontecia? Como aqui no Brasil, por uma questão de tributária, você tinha o drawback, onde você tinha isenção no imposto da importação, se você fosse exportar depois, o que acontecia? Resultava mais barato você importar um tarungo de aço chinês, usinar para exportar para outro país. Se fosse para o consumo interno, não, mas para exportação para outro país resultava. Mas aí o cara falava, olha, estou aqui na região de Belo Horizonte, estou no quadrilátero ferrífero, muito provavelmente esse aço foi produzido com minério de ferro que veio daqui do lado, de Itabira, né? Foi lá pela estrada de ferro Vitória-Minas até o Porto de Vitória, foi até a China, foi processado lá como tarungo, voltou como tarungo, está sendo processado aqui, está sendo usinado aqui, e aí sim o eixo do vagão está sendo exportado. Isso claramente é uma distorção. É impressionante você imaginar que um negócio que foi e voltou metade do mundo seja mais barato do que um artigo feito internamente. Mas é isso que eles têm feito há muito tempo. Então você tem aí uma série de distorções, os governos têm brigado. Quem levantou essa bandeira e coincide aí com o começo do declínio da China como fábrica do mundo, foi quando o Trump foi eleito, em 2016, que ele começou as suas guerras comerciais, porque ele achou que a indústria chinesa estava destruindo a indústria americana. Isso tem uma ressonância, de novo, a gente nunca consegue separar a economia de política. Isso tem uma ressonância enorme em uma parte do eleitorado americano, aquele eleitorado do Rust Belt, né, do cinturão da ferrugem, que é um pessoal que tinha um emprego industrial, viu as indústrias partirem, indo embora para a China, ficou empobrecido e que começou a questionar esse modelo politicamente. Hoje o pessoal já olha e fala, puxa, talvez nós, o Ocidente, tenhamos exagerado um pouco na mão em ficar tão dependentes da importação barata da indústria chinesa. É melhor começar a rever isso aí, tanto pela forma de tarifas como pela própria revisão de envio de indústrias para lá. O pessoal tem testado mais o nearshoring. O México é um país que vai se beneficiar muito disso, apesar do México ter aí um governo que é um pouco hostil ali, ele é o governo do López Obrador, e agora elegeu a sucessora, Cláudia Sheinbaum. Eles são um pouco hostis aos Estados Unidos, mas o México se beneficia
desse nearshoring. Então, é uma situação bastante complexa, porque você não está lidando com um parceiro comercial que tem jogado pelas regras. Então, fica difícil você defender um modelo liberal clássico aí, Felipe. Fica difícil, né? Até porque, como você muito bem falou, a China, e aí essa é a visão da maioria dos especialistas, está fazendo dumping atrás de dumping, e isso a gente viu inclusive em alguns dados, né? Confiança do empresariado lá na Alemanha, na Europa como um todo também está bastante complicada, né? Porque a China vai, né, colocando seus tentáculos, distribuindo seus produtos, e aí quem é que faz, né, produto, quem que vive da indústria acaba tendo um competidor bastante, talvez, não desonesto, né, mas é complicado traçar um adjetivo aqui dessa competição. Ô Mário, nesses 3 minutos que eu tenho restante, eu queria que você desse aí a sua contribuição de visão geral para esse dia importante. Lembrando, daqui a pouquinho, varejo aqui no Brasil, 9h30 tem CPI nos Estados Unidos e ainda é vencimento de opção de Bovespa e de contrato futuro. O dia tá puxado hoje, hein, Mário? Traz suas contribuições finais, por gentileza. É um dia bastante agitado, né? Eu acho que o grande elemento do dia aí é a inflação CPI, vai confirmar o que veio nos últimos dias. Você tem aí essa questão do vencimento. Dia de vencimento de opções é dia da maldade, né? A gente sabe que, principalmente quando a bolsa deu uma esticada, ela pode ter pego aí muita gente, muitas posições vendidas meio de calça curta. Então você, perdão, pode ter uma série de movimentos aí que são um pouco estranhos. Lembrando, na sexta-feira, nós temos também o vencimento das opções da série H e T, das opções mensais. Agora a gente tem opção semanal na Bolsa Brasileira, mas não tem tanta liquidez, mas as H e T tem bastante liquidez. Você teve aí alguns papéis com uma boa esticada, então você pode ter aí você pode prever bastante volatilidade. E como eu falei antes, se o CPI vier muito fora do previsto, você pode ter também, tanto se ele vier muito abaixo, porque aí dá uma indicação de recessão, e muito acima, porque aí ele vai frustrar, vamos dizer assim, a possibilidade de um corte mais profundo nos próximos meses. Vai mostrar que o trabalho do Fed, o trabalho que o Fed acredita que deve ser feito, da cautela, opere se você souber bem o que você está fazendo, porque você vai ter volatilidade dia de vencimento de opções, tanto hoje, que é a do índice, tanto na sexta-feira como é das opções, é dia da maldade, então fique esperto. Alguém pode se machucar que não sejam os nossos telespectadores, que estão muito bem informados, com um pezinho atrás aí, com esses conselhos e orientações. Mário, valeu, obrigado por estar sempre aqui com a gente, muito bom poder bater esse papo contigo, ouvir suas análises, suas orientações aqui, seus comentários. Uma ótima quarta-feira para você, até a próxima, meu caro, um abraço. Obrigado, Felipe, obrigado aos espectadores. Quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, me acompanha lá no YouTube, no canal do Analisto, onde nós temos toda manhã o Expresso do Analisto, um compacto em 4 minutos, onde a gente conta o que aconteceu na véspera e o que está acontecendo no dia que se inicia, né? Eu estou no YouTube, no canal do Analisto, e no Instagram, @analisto, e também acompanha aí o nosso novo projeto, que é o www.minhagestora.com.br, uma gestora sob medida para vocês. Um abraço, um ótimo dia, bons negócios. De novo, cautela, não vai brincar com opção se você não sabe bem o que está fazendo. E até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Valeu, Mário. Mário Goulart, criador do canal Analista, aqui com a gente, trazendo visões importantes